Vamos abrir a Bíblia no Salmo 126 e nós queremos falar nessa noite sobre siga em frente. Os tempos atuais que nós estamos vivendo são tempos de espera, né? Durante um bom tempo nós ouvimos aquela frase, né? Fique em casa, fique em casa. E isso a princípio pode ser uma coisa muito boa, né? Prevenção, cuidado, mas só que a realidade é que não dá para ficar o tempo todo em casa. Mas não é só ficar em casa para se preservar de uma enfermidade. Não dá para ficar a vida toda parada. Tem gente que não precisa de uma pandemia para poder ficar parado. Tem gente que está muitos anos parado na sua vida. E é interessante que quando a gente fala de espera, a espera é uma coisa que angustia muita gente. Uma gravidez, por exemplo, a gente sabe, pelo menos a princípio, quando é que acaba. Com 9 meses, completado por 9 meses, está ali na época de nascer. Pode nascer antes, pode nascer um pouco depois, e sabe mais ou menos o período. Quando nós temos alguma dor, né, hoje à tarde eu tive uma dor de cabeça muito forte, né, então quando a gente toma um remédio, fica na expectativa de que essa dor vai passar. Mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes a espera ela se torna longa e isso se torna algo extremamente inquietante. E nós não podemos parar. Não é porque eu estou com uma dor de cabeça que eu não vou fazer mais nada na minha vida, vou esperar a dor de cabeça acabar, e se ela demorar vários dias? Se eu tiver com uma dor de barriga, alguns de nós já estamos prostrados há muitos anos. Alguns de nós estamos parados há muitos anos. Não progredimos relacionalmente, não progredimos espiritualmente, não progredimos financeiramente, não progredimos profissionalmente, ficamos estagnados. O texto que nós vamos ler é um daqueles salmos chamados Salmos da Romagem, então Cânticos dos Degraus. Ou seja, eram textos, cânticos que Israel entoava quando iam para a adoração no templo, e alguns deles eram cantados no caminho, ou então quando subiam os degraus para adorar o Senhor. E o Salmo 126, ele é interessantíssimo, porque ele fala de um momento da intervenção de Deus na história do povo de Israel. Quando Deus, de uma forma espantosa, de uma forma inesperada para os judeus, mudou a sorte, mudou a realidade. E é interessante quando a gente vai ler todo o contexto, alguns dizem que é mais ou menos do período quando parte do povo veio da Babilônia, é que Deus disse, olha, vocês vão para lá através de Jeremias, vocês vão para lá, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, vocês vão fazer negócio, que vai demorar. Vocês não podem ficar parados, sigam em frente. E nós queremos falar nessa noite exatamente sobre isso. Siga em frente. Mas não é só siga em frente por conta da pandemia. Independente de pandemia, nós precisamos seguir em frente. Nós não podemos ficar a vida toda parado por causa de um impedimento, por causa de uma dificuldade, por causa de uma limitação. Ontem eu vi um vídeo muito interessante mostrando um ex-jogador de futebol, sobrevivente do acidente da Chapecoense. E esse rapaz perdeu a perna. Ele continua vivendo a vida dele. Colocou uma prótese e continua tocando a vida dele. Ele pode ser de novo jogador de futebol? Não um jogador de futebol comum, não tem como. Mas ele tem que continuar a vida dele. Ele não pode ficar preso, como nós também não podemos ficar prostrados. Tem gente que porque não conseguiu realizar um sonho, não conseguiu um objetivo da vida, prostrou. Aí está a vida toda daquele jeito. Algumas mulheres não se cuidam a vida toda do mesmo jeito, não procura melhorar um pouco, botar uma roupa diferente, dar uma penteada diferente no cabelo, dar um jeito no cabelo, dar um jeito no rosto, prostrou. Alguns homens também, né? Alguns jovens estão prostrados, porque a dificuldade, a vida é muito interessante, que somente adolescente e início da juventude, tudo é trágico, tudo é o fim da vida para mim. Eu nunca senti tanta dor. Eu vi um vídeo com uma menina de 9 anos de idade, dizendo que ela nunca na vida dela tinha experimentado uma dor tão grande.
9 anos de idade, não sabia o que é a vida. Mas é normal da natureza humana. E o que é que nós fazemos? Vamos ficar prostrados? Vamos ficar parados? A palavra nos ensina: siga em frente. E eu queria conversar nessa noite sobre isso, baseado no Salmo 126. E a primeira lição que o texto da palavra de Deus vai nos ensinar está logo no versículo 1, quando diz: como é que eu faço para seguir em frente? Trazendo à memória as coisas boas. Olha como é que diz o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como em sonho. Ou seja, quando o Senhor restaurou, ficamos sonhando, porque era uma coisa que a gente queria, era uma coisa que a gente desejava, era uma coisa que a gente ansiava. Quando nós ficamos, caramba, é a realidade, é real isso, nós desejamos tanto, nós quisemos tanto, é isso mesmo que está acontecendo. E, gente, não tem como você seguir em frente se você não trouxer boas lembranças da presença de Deus na sua vida. Não tem como você seguir em frente na jornada cristã se você não conhecer as ações de Deus no passado, que estão registradas na sua palavra, e se você não tiver experimentado na sua própria vida essas ações de Deus. Nós temos batido muito nessa tecla, porque a experiência pessoal com Deus, ela é fundamental. Eu não posso só ficar no ouvir falar. Lembro quando eu era adolescente, meu ex-pastor, o reverendo Cleus, incentivava muito a gente a ler biografia de missionários. E a gente começou a ler, ele arrumava livros para a gente, ele incentivava a gente a comprar livros, a igreja Presbiteriana de Mutuá comprava livros, tinha na biblioteca, que a Celina era responsável, e a Celina separava alguns livros de biografia de missionários, biografia de pastores. E eu lembro que eu lia aqueles livros, eu ficava emocionado, empolgado, eu falava: Senhor, eu quero viver isso na minha vida, eu quero vivenciar isso na minha vida, eu quero não só ouvir falar, mas eu quero experimentar isso na minha vida. E ao longo dos anos é isso que tem acontecido. E ao longo dos anos, quem caminha com Deus precisa sim, porque senão você não tem vida com Deus, você não tem maturidade com Deus, você está xoxo. Né? O pessoal que foi criado em área rural sabe bem o que é uma galinha xoxa, né? A gente usa essa expressão: sem vida, sem expressão, sem força, sem a carne nem é boa. E tem gente que a vida é assim, não tem lembrança boa, só tem lembrança amarga, só tem lembrança ruim, não consegue se lembrar de nada de bom. Quando começa a lembrar de alguma coisa boa, também aconteceu isso, é uma desgraça completa. E aqui o salmo começa: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós nos alegramos com aquilo, nós ficamos lembrando daquelas coisas que nós desejávamos e finalmente aconteceram. E para que nós possamos seguir em frente, nós precisamos sim trazer à memória as coisas boas de Deus na sua palavra e na nossa vida. A segunda coisa está no versículo 2, na primeira parte, quando diz: então a nossa boca se encheu de quê? De riso, e a nossa língua de júbilo, ou seja, a alegria. A segunda coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar para que nós possamos seguir em frente é: se emocione com as lembranças, se alegre, tenha prazer de lembrar, tenha prazer de rememorar. Há poucos dias atrás, conversando com uma pessoa amiga, e falava do tempo da gente lá na igreja Presbiteriana de Mutuá. Aí a pessoa falou assim: aquele tempo que foi bom. Não, o tempo de hoje é melhor do que aquele tempo, pelo menos para mim. Aquele tempo foi ótimo, foi maravilhoso viver aquele tempo. Nós vivemos coisas maravilhosas na igreja Presbiteriana de Mutuá, na nossa juventude, nisso, na nossa mocidade. Coisas espetaculares, vimos Deus fazer coisas maravilhosas, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo chamadas para o ministério, pessoas desenvolvendo ministérios específicos da igreja, grupos teatrais, grupos musicais, coisa maravilhosa. Mas eu não posso ficar só nessa lembrança lá de trás. Hoje eu vivo melhor do que vivia naquela época.
Mas eu tenho que aprender a me emocionar com essas lembranças. Eu tenho que aprender a me alegrar com aquele mover de Deus. E não ficar falando, naquela época que era bom, naquela época. Não. As lembranças do passado têm que encher meu coração de alegria, para me motivar para saber que hoje, o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz. E é por isso que o salmista diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Porque nós nos alegramos com a lembrança do que Deus fez, quando nós estávamos querendo, nós estávamos desejando e parecia que não vinha, e quando veio a nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar, porque Deus fez algo tremendo, algo maravilhoso. Se tem uma pessoa que eu gosto de ouvir contar história, é o Premier Brasão. O Premier Brasão, quando ele conta as histórias que ele vivenciou, ele conta com uma vibração, com uma alegria, que você se sente dentro daquela história, como se estivesse vivendo aquele momento. Tal é a satisfação daquele homem em contar as histórias que ele já vivenciou. Alegre-se com as lembranças, se emocione, mas não fique preso achando que lá atrás foi bom e hoje não é. Hoje é melhor, pode ser melhor ainda, depende da dependência que você tem de Deus hoje. A terceira coisa, olha só que uma coisa está ligada à outra. A primeira coisa que Deus faz é: tenha lembranças, né? Lembre de coisas boas. A segunda, se emocione com essas coisas boas. Mas olha só a terceira, que mostra o aspecto missionário desse momento, seguir em frente. Versículo 2, segunda parte. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Olha só que interessante, que aquilo que Deus fez no meio do povo de Israel, quando Deus tirou o povo, começou a mandar o povo de volta para a terra prometida, para a terra que Deus tinha dado, para a terra que Deus havia prometido, para a terra que manava leite e mel, a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando acontece isso, o efeito da alegria, o efeito do espanto, o efeito do contentamento, não é só para Israel. O efeito vai além de Israel, ultrapassa as fronteiras do povo de Israel. O texto nos diz: então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É o testemunho dos outros. Ou seja, tenham lembranças que impactaram outras vidas. Testemunho de coisas maravilhosas que Deus fez, que atingiu a sua vida, a sua comunidade, a sua família, mas que isso gerou testemunho dos outros. Como é tremendo quando você vê isso acontecer. Como é tremendo quando as pessoas olham e dizem: caramba, Deus está fazendo algo tremendo naquele lugar. Isso está na Bíblia. Vamos lembrar em Atos. O que diz a palavra de Deus em Atos? Deus converteu pessoas, milhares e milhares. E o que acontecia com a igreja? Ela gozava o quê? De simpatia do povo. As pessoas viam o mover de Deus. E as pessoas reconheciam que não era coincidência, não era o esforço daquelas pessoas, era Deus agindo. Nós temos tido a experiência de conversar com vizinhos da igreja. E esses vizinhos chegam para nós e falam: pastor, Deus continue abençoando vocês, porque vocês estão abençoando esse bairro e nós reconhecemos que é Deus fazendo isso na vida de vocês. Olha que coisa tremenda. Lembranças que impactaram outras vidas. Lembranças que geraram testemunhos. Siga em frente. Não pare, não fique prostrado. Siga em frente, trazendo à memória as coisas boas. Siga em frente, se emocionando com as lembranças que você tem do que Deus já fez na sua vida, na sua família, na sua comunidade eclesiástica. Siga em frente de lembrar de coisas que impactaram não só a sua vida, mas que trouxeram testemunho das outras pessoas, das outras nações.
Isso é um aspecto missionário da vida da igreja. A igreja do Senhor Jesus. A bênção não é só para nós. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas as nações. Deus não disse: em ti será bendita Israel. Deus não disse: em ti será bendita a tua família. Deus disse que em Abraão seriam benditas as nações da terra. Ali falava da profecia sobre a pessoa de Jesus, e é o mesmo desafio para nós hoje, que o nosso testemunho, o agir de Deus na nossa vida, não fique restrito a nós, a nossa família, a nossa comunidade, mas que alcance as pessoas que estão próximas ou longe de nós. É o testemunho missionário da igreja, é a proclamação missionária da igreja, é contar o que Deus tem feito, como diz uma música do grupo Logos, né? Vai contar aos outros o que Cristo um dia por ti fez. Seu amor consegue aos outros alcançar. Vai contar para os outros, vai lembrar das coisas que Deus fez. Siga em frente, não pare, dê um passo à frente, não tenha medo, lembre de quem é Deus. E quando eu faço isso, quando eu trago à memória as coisas boas, quando eu me emociono com as ações de Deus na minha vida, quando eu tenho lembrança de coisas que impactaram outras pessoas, o versículo 3 nos ensina algo tremendo para a nossa vida. Olha o que diz o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, adore e louve ao Senhor. E é o que falta muitas das vezes a nós. Nós só queremos nos alegrar, só queremos agradecer a Deus quando nós somos beneficiados, quando acontece algo muito bom para nós. Aqui a palavra de Deus diz que com efeito Deus fez grandes coisas. Aqui ele não está entrando em detalhe quais são as grandes coisas, está dizendo de muitas coisas que Deus fez. E quando nós olhamos para o nosso dia a dia, vamos pensar só no dia de hoje. Você acordou, você comeu algo, você tem uma casa, você teve uma cama, você pode tomar um banho. Eu espero que todos tenham tomado pelo menos um banho hoje, né? Você pode tomar um banho, você pode descansar, você pode fazer algo na sua casa, você pode vir à casa de Deus, você pode se relacionar com pessoas. Você já parou para pensar quantas coisas maravilhosas Deus fez só no dia de hoje na sua vida? Mas só que nós olhamos para isso tão rotineiramente que a gente nem considera isso como de Deus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Tem uma música evangélica que diz: está sofrendo? Louve. Está doendo? Louve. A adoração é o reconhecimento da ação de Deus, por isso que o texto fala: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É o reconhecimento da ação de Deus, é o reconhecimento da intervenção de Deus, é o reconhecimento que as coisas que aconteceram não foram fruto do acaso, não foi sorte ou azar, foi Deus. E é o que muitas vezes falta a nós. Nós começamos a achar que é porque nós estamos fazendo, é porque nós tivemos competência, porque nós tivemos dinheiro, porque nós tivemos inteligência, porque nós estudamos, porque nós realizamos, porque nós, e não é porque nós. É porque Deus fez, é porque Deus providenciou, é porque Deus sustentou. E quando nós reconhecemos que é Deus, Deus nos dá condições de seguirmos em frente, porque a gente sabe que é Ele, como diz a Bíblia em Romanos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele, são o quê? São todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Então louve ao Senhor, ainda que a conquista seja pequena. Meu cunhado está morando lá em Macaé, e ele só pode trabalhar pela manhã praticamente, porque todo dia está chovendo. Aí eu estava conversando com ele e falou assim para mim: eu estou fazendo tudo que eu posso fazer de manhã. Eu pego de manhã, eu começo a trabalhar cedo, começo a fazer, porque de tarde não dá para fazer. Graças a Deus que de manhã dá para fazer. Isso é reconhecimento. É gratidão. Eu não posso trabalhar o dia todo, mas eu posso trabalhar pela manhã, porque eu vou fazer o máximo que eu posso pela manhã. Eu já sei que de tarde não dá para fazer o que eu tenho que fazer, porque está chovendo. E todo dia está chovendo. Então muitos de nós lamentamos. Eu reclamo que eu só posso trabalhar de manhã, porque de tarde não dá para fazer.
que está chovendo, que está andando a fazer, o trabalho não vai andar, o trabalho só fica reclamando. Ao invés de dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu tive amanhã que eu pude trabalhar. Senhor, muito obrigado, porque eu tive amanhã que eu pude realizar. Que o Senhor me abençoou, que eu pude fazer bastante. Nós precisamos aprender a reconhecer a ação de Deus. Não foi por acaso. Não foi naturalidade, consequência das ações humanas. Foi Deus. Como diz o Salmo, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. O versículo 4, antes de nós estudarmos ele, eu quero mostrar para os irmãos um vídeo, que vai, com esse vídeo, vai ficar mais fácil dos irmãos entenderem o que diz o texto da palavra de Deus. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Você entendeu agora que coisa espetacular que acontece? E aqui o povo de Israel diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ou seja, aquele lugar que é deserto, sem vida, boa parte do ano, todo ano esse fenômeno se repete. E todo ano há um momento de derretimento das geleiras e ali enche de água e aquele lugar se torna próspero. Quer dizer, sabe o que, meus irmãos? Que a esperança
não acaba. Se nós confiarmos no Senhor, se nós seguirmos para frente, seguirmos em frente, nós não vacilarmos, nós continuarmos crendo no poder de Deus, a esperança não vai acabar. Porque Israel está falando de uma coisa que não é que possa acontecer. Ele pede a Deus que aconteça de novo com eles o que acontece todo ano na região Negueb, como também algumas outras regiões do chamado Oriente Médio, esse fenômeno se repete. Em alguns outros bolsões que são desertos, cai uma água e que essa água irriga e torna aquele lugar sem vida cheio de vida. E o que Israel está dizendo é: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb, faz com que nós sejamos prósperos de novo. Nós confiamos no Senhor, assim como o Senhor faz naquela região, nós cremos que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então eu posso seguir em frente, não é pela minha determinação, não é pela minha força, não que eu não tenha que ter determinação, não que eu não tenha que ter força. Já citamos várias vezes aqui, é um texto emblemático para isso. Deus disse para Josué: não te mandei eu, seja forte, seja corajoso. Ou seja, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos. Gideão também, homem valente. Davi, um homem valente. Nós precisamos ser valentes, nós precisamos ser corajosos, mas precisamos fazer como esses três homens citados, fazer isso na dependência de Deus, sabendo que é Deus, porque é em Deus que nós faremos proeza. Foi em Deus que Davi foi enfrentar Golias e disse: pelo Senhor. Gideão disse com o seu exército: pelo Senhor e por Gideão, porque é o Senhor que é a fonte primária de toda essa força. E a esperança não acaba. O pior que seja o quadro, o pior que seja o deserto, eu posso confiar no Deus que me renova a esperança. Eu preciso seguir em frente. Eu não posso parar, eu não posso ficar prostrado. Não pode ser uma pandemia que me impeça de estar na casa de Deus. Não pode ser uma dor de cabeça, uma enfermidade que me impeça de falar do amor de Deus, de testemunhar do amor de Deus. Nesse tempo de pandemia, tem tanta gente que é religioso e que não aguentou o tranco, desapareceu das igrejas. Desapareceu porque não tem fé mesmo, porque não tem vida com Deus. É gente sem sabor, é gente sem textura bíblica, é gente sem raiz na palavra de Deus. Então desapareceu mesmo. Desapareceu, evaporou, porque não tem consistência, tem medo, não vive o que a palavra de Deus ensina, aí fica apavorado, mas continua indo na rua para outras coisas. Vai no mercado, vai na rua, vai na padaria, vai no banco, vai passear. Mas para a igreja não pode, é melhor que nem vá, porque é joio no meio do trigo, né? E a última coisa que esse texto nos ensina, olha que coisa fantástica no versículo 5 e 6, a certeza de um tempo de felicidade. Siga em frente, porque haverá um tempo de felicidade. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqui há duas lições dentro dessa certeza de um tempo de felicidade. Que haverá um tempo de tristeza, haverá um tempo de privação, haverá um tempo de escassez, mas também haverá um tempo da restauração. A gente divide aqui no versículo 5a, os que com lágrimas semeiam. O versículo 6, parte A, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Há tempo de escassez, gente, há tempo de tristeza, há tempo de choro. Em Eclesiastes nós lemos isso: há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de construir, tempo de destruir, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado. Há tempo de levantar e tempo de deitar. Há tempo para todas as coisas. Nós não vamos passar a vida toda só no bem bom, só na coisa boa, só na segurança, só na tranquilidade, na sombra e água fresca. Por isso tem gente que não aguenta o Evangelho, não aguenta seguir a Jesus. Por quê? Porque acha que seguir a Jesus é resolver todos os seus problemas, então não tem mais problema. E se Deus lhe permite resolver, passar por problemas, é porque Deus não existe.
Você é tolo de pensar isso. Porque a beleza de seguir a Jesus exatamente no meio das provações, das privações, das tentações, das derrotas, das lutas, ter um Deus que está do lado da gente, que nos sustenta. É por isso que a outra parte do Salmo vai dizer: com júbilo ceifarão, voltarão com júbilo trazendo os seus peixes, ou seja, a plantação, a colheita, o fruto daquilo que colocou. É Deus quem vai abençoar. Ali era uma sociedade rural, então se falava da plantação. Nós podemos dizer que aquilo que nós fazemos, a certeza de que Deus é conosco, ainda que o nosso salário seja pouco, que as oportunidades de trabalho sejam poucas, que a instabilidade financeira seja grande, que nem sempre a gente receba o que deve receber, nem sempre recebemos no dia exato que temos que receber. Se eu fizer isso confiando no Senhor, o pouco que eu tiver, Deus vai abençoar, Deus vai prover, Deus vai sustentar. E eu, em alguns momentos, eu vou fazer isso com tristeza, eu vou fazer isso chorando, eu vou fazer isso angustiado. Mas também Deus vai me dar o tempo da restauração, o tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo da alegria, o tempo da prosperidade. Mas se eu ficar prostrado, se eu deixar de cuidar de mim, se eu deixar de cuidar da minha saúde, se eu deixar de cuidar da minha casa, se eu deixar de cuidar da minha vida com Deus, eu não vou vivenciar nada disso. Eu parei. Experimenta ficar uma semana deitado numa cama sem levantar. Uma semana só. Quando você tentar levantar, você não vai conseguir levantar sozinho. Por isso que pessoas, quando estão internadas, dependendo do que aconteça com elas, vai um fisioterapeuta para fazer exercício, porque rapidamente a nossa musculatura fica frágil, não suporta o peso do nosso corpo. Essa semana morreu em São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde a doutora Eleni Vassão desenvolve um trabalho de capelania, o paciente mais antigo de hospital do Brasil. Ele viveu 53 anos, eu acho que foi 51 anos, dentro de um hospital. Rapaz gordinho, parrudinho, ele não podia sair do hospital. Gente, já parou de pensar que ele viveu 51 anos numa cama, tendo que ser cuidado pelos outros. Chegou lá criança, mas aquele homem tinha alegria no seu coração, esperança, e tinha lá uma equipe toda de médicos cuidando deles. Médicos foram aposentados enquanto aquele homem estava lá naquele hospital, enfermeiros, médicos morreram, enfermeiros morreram, pacientes morreram. Esse homem vivenciou tudo isso. E uma das últimas vezes que ele postou alguma coisa falando sobre ele, ele falou com alegria. Com alegria. Eu duvido que a doutora Leni não tenha tido a oportunidade de falar de Jesus para esse homem. Duvido. Tenho certeza que em algum momento ela chegou a esse homem, que é o hospital onde ela faz o trabalho de capelania há mais de 30 anos, se eu não me engano. A certeza de que é um tempo de felicidade. E ainda que essa felicidade não seja a felicidade que o mundo possa achar que é felicidade. Em tempos de dificuldade na saúde pública, em tempos de dificuldades na política brasileira, na economia mundial, o que nós vamos fazer? Vamos ficar parados? Não. Nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos avançar. Ainda que a gente não saiba, não vamos saber o que vai vir depois, mas nós precisamos avançar. Mas avançar na dependência de Deus. Avançar lembrando das coisas, trazendo à nossa memória aquelas coisas que nos dão ânimo, coisas boas, coisas maravilhosas da ação de Deus na nossa vida. Lembranças que nos emocionam, que nos trazem um sentimento positivo, um pensamento de alegria. Lembranças que impactaram não só a nossa vida, mas que serviram de testemunho para outras pessoas. Adorando a Deus, louvando ao Senhor, sabendo que a esperança não acaba e a certeza de que haverá um tempo de felicidade.
ainda aqui e na eternidade. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, ou seja, com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Que essa seja a sua realidade, que essa seja a nossa realidade, que como igreja presbiteriana de Tangará, nós sejamos uma igreja feliz, que segue em frente, independente das circunstâncias. Que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos essa convicção maravilhosa da palavra de Deus. Não nós, não da nossa força, mas da palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossa vida. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós dependemos somente do Senhor. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, e que eles ficaram como quem sonha, quantas vezes nós também já experimentamos isso? E o Senhor tem feito coisas espetaculares, maravilhosas no nosso meio. Que nós não nos neguemos de nos lembrar dessas coisas. Que nós não nos neguemos a deixar de se emocionar, de te glorificar, de te adorar. Que nós lembremos de coisas que foram bênção para nós, mas que impactaram outras pessoas, outras famílias, outros povos, outras nações. Para que através disso o mundo conheça que o Senhor é Deus. A esperança nunca vai acabar, porque temos um Deus que é o Deus vivo e verdadeiro. E que isso vai gerar alegria no futuro. E que assim seja em nome do Senhor Jesus. E que a graça, que a paz, que a companhia, a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, o povo de Deus que aqui está hoje reunido, sobre os teus servos lá no Quais, sobre o reverendo Gessé em Holanda, lá na África do Sul, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje, Senhor, e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.